Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicação Fora da Caixa. Hoje, eu, Sara Mendes e a Yasmin Oliveira vamos entrevistar duas empreendedoras que atuam no ramo da comunicação aqui em Mato Grosso. Jussiara Santos é formada em jornalismo e Elo Gomes em publicidade, ambas pela UFMT. Juntas, formaram a agência Oficina 89. Primeiro de tudo, a gente quer saber por que vocês decidiram criar a agência. Foi em 2014, né? 2014. A gente já trabalhava juntas, eram 2 anos já que a gente estava trabalhando juntas. E dentro da agência, a gente já trabalhava muito em dupla, eu e ela. E a gente sempre conversava muito inteiro o nosso próprio negócio, mas sempre assim, Elô com as coisas dela e eu com as minhas coisas. A gente sempre saía falava sobre isso. E com o passar do tempo, a gente começou a ficar muito descontente com algumas coisas que estavam acontecendo internas na empresa. A gente não concordava com a política, com a forma de tratamento, com a ideologia usada lá dentro. Tipo, a gente não concordava, porque isso acabava refletindo no trabalho que era feito para os clientes, né? Então, acabou que a gente foi desligada da empresa. Mais ou menos. Ela não. Ela foi desligada da empresa de manhã e de tarde eu pedi demissão porque ela tinha sido desligada, porque eu não concordei com o que foi feito. Então, aí a gente saiu mais ou menos uma semana depois. Por aí já. A gente começou a conversar sobre isso, foi uma ideia do pai da Elô, e aí a gente começou a desenvolver essa ideia. Como estava bem na época da Copa, eu trabalhei na parte de assessoria, né? Eu trabalhei com a FIFA, então foi ali um mês que eu estava trabalhando fora, a Elo era uma férias forçada, e a gente acabou que foi montando a nossa empresa aos poucos, e algumas pessoas que começaram a perceber que a gente estava montando alguma coisa por fora, começou a vir atrás da gente. Então, assim, foi desde a demissão até a criação da oficina foi mais ou menos um mês. Uhum. A gente criou o nome, a logo. Isso. Estruturou como seria, né? Mas foi basicamente por conta disso mesmo, porque a gente resolveu que era melhor tentar algo nosso, da nossa forma, com o nosso tempo, com o jeito que a gente acredita o que é comunicação, do que acabar se submetendo a ideias que a gente às vezes não concorda. Então, foi por conta disso aí. Você falou que nesse período algumas pessoas começaram a ir atrás de vocês, mas em que sentido? Alguns clientes que a gente atendia lá na agência, às vezes você tem mais contato com o cliente, né? Ele já liga direto para você. Era assim lá, né? Tipo, eu vou resolver isso aqui, eu vou ligar para o Elô. Isso aqui é com a Ju, já ligava direto. Então, eles estavam fazendo isso e a gente não estava lá. Aí, putz, saíram, né? Aí, um deles, que também não era mais cliente da agência, parou de ser cliente da agência. Eu fiquei sabendo que vocês saíram de lá, vocês estão fazendo alguma coisa? A gente, tamo. Aí foi o seguinte, conseguiu nosso primeiro cliente. Foi. Ela saiu, a gente saiu e juntou as coisas. O útil agradável. E se a gente conseguiu começar a divulgar. Porque a gente tinha um cliente. Né? Porque a gente tinha um cliente. E a partir dela, assim, foi questão de semana apareceu um outro. Mas... E também aconteceu, a gente tem que agradecer muito isso. Os clientes que a gente atendia lá, a gente tinha um bom relacionamento com eles, né? E alguns indicaram a gente para outras empresas. Então, eu vi que vocês não estão lá, eu estava acompanhando, vi no Instagram que vocês começaram a empresa de vocês. Tem um amigo meu que está começando um negócio, vocês podem fazer a comunicação deles? Pode. Então, isso aí de indicação para a gente no início foi muito bom. E vocês falaram que cada uma atuava em um setor diferente da empresa que vocês trabalhavam anteriormente. Isso. Na empresa de vocês, como vocês trabalham juntas, já que cada uma é formada e tudo mais em um setor diferente, apesar de ser ambos da comunicação social, né? Na oficina, a gente
Elô é publicitária, eu sou jornalista, mas eu faço um pouco de publicidade e a Elô faz um pouco de jornalismo. A gente tenta mesclar ao máximo, até porque é nessa base que a gente acredita que a comunicação funciona. Não tem como eu pensar uma imagem sem pensar já a legenda, assim como Elô não tem como pensar alguma coisa sem pensar na outra. Então, às vezes, ela já me passa falando, ai, estou pensando assim, assim, assado. Eu só complemento a ideia dela. Então, a gente continua dessa forma, as coisas, as funções são separadas. Ah, tem um gato fazendo participação especial. As coisas são separadas, mas ao mesmo tempo elas estão completamente ligadas. A gente até tem algumas coisas que só a Elô faz, tem algumas coisas que só eu faço. Mas, no geral, a gente trabalha o dia inteiro meio que juntas. Até porque hoje o foco do nosso trabalho são as redes sociais, né? Então, a gente faz esse trabalho bem junto mesmo. A gente pensa tudo junto. Quando vocês começaram a agência em 2014, eu não me recordo bem, as redes sociais já eram a grande tendência, já eram tipo, um dos principais meios de marketing, de comunicação. Estava se falando bastante. Desde quando a gente estava nessa outra agência, eu já estava muito interessada nesse assunto, tanto que eu fiz uma pós-graduação na época em comunicação em redes sociais. Então já estava se falando, só que não era igual é hoje. Tava assim, diferente. Não no começo, né? Já tinha muitas empresas que estavam consolidadas, assim. Mas ainda era mais Facebook, não era tanto Instagram. Não era tão agressivo, né? Hoje em dia é outro... Hoje, se você não estiver na rede social, você não nada, existe, né? Exatamente. E lá não era tão focado em rede social o trabalho. Nosso trabalho era mais focado na assessoria de imprensa e na publicidade como uma forma de complementar a assessoria de imprensa. E como que vocês sentiram essa mudança, já aproveitando o gancho disso que vocês falaram, como que vocês sentiram essa mudança do impulsionamento das redes sociais, a migração, né, para as redes sociais? Olha, na verdade, como a gente vem trabalhando com isso, hoje a gente consegue ver tipo assim, uma diferença lá com 2014. Mas no sentir foi além de ter mudanças assim de uma hora para outra, né? Acabava tendo alguma mudança numa rede social, você tem que se adaptar imediatamente. Você não tem um mês para você estudar um negócio. Ou você aprende ali, ou você vai ficar para trás. Infelizmente é dessa forma. Eu fico bem brava com isso, porque a gente acabou, né? Mas a gente acabou vivendo esse processo, essa transição bem não tão sofrida, vamos dizer assim, porque a gente estava já trabalhando, quando a gente começou na rede social, a gente já entendia que o nosso foco era a rede social, mesmo que ela ainda, por exemplo, aqui em Cuiabá não era uma coisa, sabe, estavam começando a aparecer as agências voltadas para o gerenciamento de rede social, mas acabou que para a gente foi gradual. Mas eu percebi, né, que quando a gente começou, a gente tinha aquela visão de que quem precisava de rede social eram empresas grandes. E a gente começou a ver que as demandas que a gente estava tendo, gente que estava procurando a gente, eram empresas muito pequenas. Elas precisavam estar ali, que era uma plataforma que elas poderiam se impulsionar, que era muito mais barato que a comunicação tradicional, né? Então, eu fui vendo, antes era, sei lá, uma imobiliária. Aí, daqui a pouco, uma senhora que faz doce, que é rede social. E, assim, foi muito diferente, mas você vê como estava ficando tão importante isso para todo mundo. E a gente conversou muito quem a oficina, o que era a oficina, quem era o nosso público. Até a gente entender que, inicialmente, assim, a gente não tem, o nosso objetivo não são grandes empresas. Vamos focar no pequeno, porque é ele que está entrando agora na rede social. Então, a gente focou nisso, em transformar pequenas empresas para a rede social, em projetar eles ali. E acabou que hoje em dia é o que a gente... A maior parte dos clientes. É a maior parte dos nossos menores. E que atividades vocês desenvolvem para esses clientes? Qual que é o tipo de produto que vocês oferecem para esses clientes de vocês? Primeiro que
a primeira coisa que a gente pergunta para um cliente é qual que é a expectativa dele, né? O que ele quer? Qual que é o objetivo? Porque a gente precisa ser muito real com o que uma rede social vai entregar ou não vai entregar para ele. Então, a gente precisa entender o que ele quer. Dependendo do que ele quer, a gente acaba montando uma proposta bem flexível, isso, né? de trabalho para ele. Porque tem cliente, por exemplo, que é completamente online, mas tem cliente que precisa ainda do off, porque ainda tem atuação. Por exemplo, uma imobiliária mesmo, ainda tem o trabalho, é muito forte ainda. Precisa de placa na rua para falar que o imóvel está à venda, precisa de outdoor, precisa de panfleto, material de venda. Não tem como tirar isso deles, né? Isso. Só que também tem o trabalho na rede social. Então, a gente vai estudando cliente por cliente, vendo o que eles precisam e o que a gente pode fazer. Mas, no geral, a gente trabalha com redes sociais, toda a parte de jornalismo, se precisar de alguma matéria, acompanhamento de entrevista, a Ju faz toda essa parte, criação de artigo, aí toda a parte de impresso, desenvolvimento de material, igual eu falei, outdoor, panfletos, etc. A gente faz também. Aí, site, se a pessoa precisar, a gente tem quem indicar também. Tipo, a gente vai tentando atender. Tá precisando, a gente dá um jeito. E nas nossas pesquisas aí de campo, antes da gente entrevistar vocês, a gente viu sobre o método 89. Vocês podem explicar para a gente o que é isso? Ok. O método 89? Então, o método 89, ele é basicamente... Porque, assim, hoje em dia, o que mais tem na rede social são os gurus. São pessoas oferecendo dicas, crescimentos explosivos, Vai bombar. Tudo vai bombar, tudo é maravilhoso. Como se fosse uma coisa muito... Eles falam de forma muito genérica, sabe? E aí, assim, você vê guru vendendo, tenha 50 mil seguidores em 10 dias, e você entra no perfil deles e tem 1000. E olhe lá, né? E olhe lá. Você tem 200 seguidores. Mas ele tá vendendo que você vai ter 50. Exatamente. Tipo, virou um grande comércio isso. E a gente começou a ver que o que estava acontecendo? As pessoas chegavam até nós querendo esse tipo de resultado. Só que a gente entende que rede social não é isso. Rede social é trabalho, é pesquisa, é constância, é você estar ali, é você construir a imagem todo dia de um cliente. E não é 1 em 1 milhão que tem uma grande sacada, alguma coisa que, sei lá, exploda. Mas, tipo assim, não é assim que funciona, sabe? Não é postando 8 horas da manhã, uma enquete, 3 stories e, sabe, não é assim que funciona. Tipo, é bom você estar ali, mas não é uma matemática certa. E aí a gente começou a implementar isso na oficina, a começar a tentar passar para os nossos clientes, principalmente, e para as pessoas que acabam contratando a gente, que rede social não é uma fórmula mágica. Que é o que a gente sempre fala, não é mágica. A rede social, ela precisa de tempo. Às vezes as pessoas elas querem contratar, em 1 mês elas querem tipo, vou triplicar minhas vendas, vou, sei lá, construir uma filial nova. Não é assim, gente. Não é assim. Então, o nosso método ele vem como forma de mostrar para eles que a gente precisa de informação, de qualidade. A gente precisa trabalhar o cliente exatamente. Deles. A gente precisa saber qual que é a rotina dele. Então, é para mostrar a realidade. O método 89 é pegar a rede social e desmistificar. É tipo, tirar essa aura de mágica, né? De blogueiras. Não é isso. Rede social é trabalho e eu não vou mentir para vocês, é complicado colocar isso na cabeça das pessoas. Isso é bem difícil, porque todo mundo acha que é só comprar seguidor, né? Vou ali, pago, comprou, acabou. Isso é complicado. Todo tipo, vou fazer uma legenda com um gatilho tal e que essa legenda vai ser um sucesso. Sabe? Precisa de gatilhos mentais. Você tem que ter um call to action. Tipo assim, as pessoas estão pegando coisas que são realidade. Que são da publicidade
e estão colocando como se fossem mágica, como se fossem coisas. Se você fizer isso, se você colocar uma pergunta antes do você sabia? Tipo, gente, não é? Talvez dê certo para alguém, mas não vai dar certo para todo mundo. É tentativa e erro, é uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, é a questão de tentativa e erro. É óbvio que a gente estuda horário, estuda cliente, estuda o público, a gente estuda tudo isso, é relatório atrás de relatório. Só que, assim, tem coisa que não funciona. Tem um dia um Reels bomba, meu Deus, tem sei lá quantas mil visualizações. No outro, não. E aí, como que você mensura isso? Como que você mostra isso, entendeu? Então, o método 89 E a vem pra gente isso. fala para alguns clientes que têm comércio, se você fez um post na rede social e você vendeu para uma pessoa, é melhor, e não tem like nenhum, mas você vendeu para uma pessoa. É melhor do que um post que tem 5.000 likes e que você não vendeu para ninguém. Isso aí, ter like, ter número, não diz nada. É uma coisa que a gente sempre, que a gente bate muito na tecla, que é o like da vaidade mesmo. Métricas de vaidade. As pessoas querem, meu Deus, como se like valesse alguma coisa e não vale. Às vezes um post com 12 likes é muito melhor do que um com 5.000 visualizações. Porque atingiu a pessoa que tinha que atingir. Então, tipo, a gente vai por isso. O método 89 é isso, é desmistificar, é mostrar que é trabalho e que não é varinha mágica. Considerando essa experiência de vocês, né, ao longo de 7 anos com a Oficina 89, como que vocês definem o mercado da comunicação aqui em Cuiabá hoje? Tipo, considerando toda a trajetória, desde 2014 até agora. Eita. Agora é a hora da edição, que eu vou pensando. Olha, não, eu acho que é como um todo, eu acho que não é só o mercado de Cuiabá, eu acho que como um todo é essa aflição. A gente recebe, às vezes, anúncio, esses patrocinados, de tipo, logomarca por R$20. Passa aqui comigo. Ai, meu Deus, o gato tá querendo passear aqui. Faço rede social, vou bombar tudo por apenas R$10 por mês. A gente vê isso aqui, vejo isso que tem em São Paulo também. Então... eu acho que é um mercado que você vê que as pessoas estão cada vez mais desesperadas, assim, sabe? Por um sucesso que às vezes não tem nem como, sabe? Tipo, a gente sempre questiona isso. Não... tá vendendo isso. Sua empresa realmente faz isso? Sabe, tipo, você realmente entrega isso? E a gente acaba vendo muito disso, acaba vendo muita gente que vem atrás como se fosse uma maquiagem para o que eles estão oferecendo. E acaba sendo que é um mercado, pelo menos para quem a gente atende. É meio complicado, porque tem muita gente que ainda não entende rede social, não entende para que serve uma rede social, mas está melhorando, assim, já foi pior, né? Sim, e em questão das pessoas, as pessoas que prestam serviço de maneira correta, né? Eu acho que Cuiabá tem profissionais excelentes, que estudam muito e que não são valorizados. É um mercado, infelizmente, absurdamente desvalorizado. Tem pessoas que sabem muito, sabe? A gente participa de um grupo das comunicadoras, por exemplo, tem meninas lá excelentes e passam pela mesma coisa que a gente. Sim. Tem gente que não dá valor, acha que é tudo muito simples, que não vale esse valor. E talvez vocês passem por isso também. Infelizmente. É que, na verdade, assim, né? Eu até vou falar um negócio que, assim, você vê também muito... até a questão do mercado mesmo, para quem acabou de formar. Vem aqui... salário a definir, mas a pizza tá garantida, e não sei o quê. E, tipo assim, aqui já começa a desvalorização. Tipo, eu não quero fazer hora extra, eu quero trabalhar dentro do meu período, entendeu? Tipo, as pessoas acham que o que a gente faz é muito fácil, é muito tranquilo. Todo mundo escreve um texto, todo mundo faz uma legenda, todo mundo tira uma foto com um iPhone, não é verdade? Tipo assim... Então, tipo assim, é desvalorizado, mas é um trabalho de formiguinha. Com os nossos clientes, a gente tem muita sorte
a gente acabou que consegue conversar com eles. É óbvio que existem situações que não adianta a gente falar, a pessoa quer. Mas, no geral, a gente acaba tendo um pouco mais de sorte. Consegue conversar um pouco mais, consegue esclarecer um pouco mais. Só que assim, né, gente, quem acaba definindo são as outras pessoas, que é um pouco complicado. Mas, aí, né? Já emendando nessa pergunta, eu vou fazer uma outra que não estava no roteiro, mas me surgiu aqui agora, que é em relação a precificar o trabalho de vocês. Vocês sentiram muita dificuldade no início e por conta da desvalorização da área, tipo, vocês às vezes ficam, nossa, será que eu estou cobrando certo? Será que está muito caro? Será que está muito barato? Como que é isso com vocês? Até hoje a gente tem muita dificuldade com isso. Porque é uma coisa difícil de você mensurar, porque é o seu tempo. E aí você precisa se valorizar como profissional, como pessoa, né? Tipo, poxa, quanto tempo que são 4 anos de faculdade, quantos anos de pós-graduação, quantas especializações, quanto dinheiro e equipamento. Tipo, tudo isso precisa ser mensurado de alguma forma. A gente tem a sorte de ter conseguido se estabelecer no home office desde o início. A gente nunca teve um escritório, né? E sempre funcionou muito bem pra gente. Então, esse custo a gente não tem, que é muito bom. Isso. Acaba fazendo diferença. Faz bastante diferença. Quem tem um escritório tem esse gasto, né? Só que quando a gente começou, a gente conversou com algumas pessoas, a gente trocou ideias. Assim, dependendo da pessoa, é bem aberto falar sobre isso, né? E aí a gente conseguiu montar algo que atendesse esse público que a gente tem de hoje. Que não é impossível de pagar. Faz diferença para eles, então vale a pena. Até por isso que a gente flexibiliza o nosso contrato. Porque a gente acaba, olha, porque eles começam a entender que a comunicação é muito importante. Então, vamos tentar fazer dentro aí do possível, do que não é possível. Tipo, a gente vai organizando. Para a pessoa estar ali, tendo um trabalho bem feito, só que dentro do que ela consegue investir. Exato. E qual que é o diferencial da agência de vocês? Tipo, o que diferencia a agência 89 da agência XYZ, que também atua no mesmo ramo, com redes sociais, com assessoria de imprensa e tudo mais? Eu acho que é justamente a forma como a gente trabalha, que além de ser mais próximo do cliente, mais flexível com o cliente, a gente entende, justamente por conta de ver que a realidade é que vale a pena, tipo assim, tratar a rede social como algo real mesmo, não ficar viajando na maionese, acaba que isso faz diferença no que a gente propõe para cada cliente. Então, não é post, às vezes a gente... É óbvio que tem post que a gente tem que pensar um pouco mais, organizar direito, porque é estratégia. Mas, tipo, a gente consegue pensar de uma forma como se estivesse lá dentro, porque a gente está um pouco mais lá dentro, entendeu? A gente vê muito distanciamento, às vezes, entre grandes agências e pequenas empresas, porque os clientes são pequenas empresas e você não vê visita num cliente com uma porta aberta. A gente vai lá, conversa, faz foto, inventa coisa, conversa com eles, entende a realidade deles. A gente conhece todos os funcionários. A gente conhece todo mundo. Sabe como que funciona. Sim, e se a gente chega lá fora de hora, não tem nada marcado, eles sabem quem são a gente. As meninas da comunicação. Tipo, eles sabem quem são. Então, eu acho que isso acaba fazendo muita diferença. E outra coisa é que, assim, não, é muito difícil ir para algum lugar só eu. Vou eu e Elô, porque eu tenho um olhar, Elô tem outro. Então, a gente acaba juntando muito isso. Eu tô vendo uma coisa, Elô tá vendo outra, e ou ela vai me corrigir, ou ela vai me aumentar a possibilidade, ou ela vai acabar falando uma coisa que eu vou pensar em outra que vai... Então, a gente acaba estando as duas, sabe? É material físico mesmo, que está dentro da empresa para eles, que vê o que está acontecendo. Então, eu acho que o nosso maior diferencial é esse. Aproveitando esse gancho das meninas da comunicação, que eu lembro que vocês já disseram antes,
Eu acho muito engraçado. Do ponto de vista de serem duas mulheres empreendendo, duas mulheres comandando essa empresa, quais seriam os pontos positivos ou negativos? Vocês enfrentam alguma dificuldade por serem mulheres nesse meio? Sim. No início a gente sentia mais. Não sei se a gente tinha mais cara de neném, né? Eu acho que é porque a gente era mais nova, evitava se posicionar muito. Óbvio que, tipo... Peraí só um segundo, que eu acho... Vai ter que abrir uma nova, eu acho. Aham. Não, peraí, eu acho que a gente ganhou mais tempo. Vamos lá. Podem ir, desculpa. Vai indo. No começo, além da gente ter carinha novinha, a gente acabava que evitava entrar em embates. Tipo, a gente posicionava, colocava, mas acabava desistindo dos embates, assim. E era mais complicado, sabe? Chegar duas meninas, às vezes era um cliente que já é mais velho, acha que pode falar com a gente de qualquer forma, e a gente acabou aprendendo o quê? Infelizmente, a se defender. Então, assim, falou alto comigo, vai me ouvir falar mais alto ainda. Falou grosso comigo, eu vou ser grossa no mesmo nível. Então, assim, você acaba criando ferramenta para você se defender. Exatamente. E a gente chama de tretadar. Tipo, nosso radar de treta, hoje em dia, é afiadíssimo. Às vezes a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, eu preciso disso assim. A gente já sabe. Eu falei, isso aqui, ó. E é engraçadíssimo. É tipo um cliente que não vai dar certo. A gente olha e fala, Elô, vai dar treta. Ela fala, vai. Se a gente falar, não, vamos tentar, não dá 2 meses, começa a treta. Então, assim, com o tempo, eu sei que é foda falar isso, sabe? Com o tempo, as coisas vão se ajeitando de uma forma que fique melhor. É óbvio que, ai meu Deus, a gente não vive um país colorido, arco-íris o tempo inteiro, a gente tem muito estresse, tem situações que são muito chatas, mas a gente vai levando da forma como dá. Se alguma situação exigir que a gente corte um cliente, a gente vai ter que cortar. Se alguma situação exige que a gente se posicione um pouco mais forte, a gente vai se posicionar. Então, assim, é óbvio que por ser mulher, a gente já enfrenta o problema por ser mulher, sabe? A gente já nasceu mulher, a gente já, infelizmente, né? Estamos aí, é um estado complicado, é um estado que reina machismo, as pessoas acham que podem falar umas com as outras como quiserem, então, se preparem. Complementando essa pergunta da Yasmin, então eu queria saber de vocês o que vocês consideram os pontos positivos e os negativos de empreender na área. A gente nem falou ponto positivo de trabalhar. Não mesmo. Ponto positivo é porque a gente é mulher. Porque é bom também você sentir o reconhecimento das pessoas que confiaram no nosso trabalho mesmo, assim, né? Agora, o ponto positivo e negativo de empreender. Positivo, vamos com essa coisa boa. Positivo de empreender é você ter uma coisa que é sua. Tipo, você molda do seu jeito. Eu tenho muita sorte da minha sócia ser Elô, porque a gente pensa muito parecido. A gente teve objetivos desde o começo muito parecidos. Então, é muito fácil de se lidar. A gente organiza a empresa de uma forma que é leve. A gente teve muita gente que começou na mesma época que a gente ou que empreendeu logo depois do que a gente e que não durou. Então, assim, porque tem muito... É questão de relacionamento, é questão de você saber dosar as coisas, como vai funcionar a divisão de valores, como vai funcionar a questão de trabalho. Então, assim, ter uma coisa que é sua é maravilhosa, mas você precisa entender que exige de você, exige responsabilidade. Não vai cair dinheiro na sua conta se você dormir até 10 horas da manhã, sabe? Infelizmente. Que a gente pergunta pra gente de home office, como que vocês fazem? Gente,
Os boletos chegam. Eu Você acordo tem que normal. acordar e trabalhar. Não tem essa. Sim, tipo, acorda cedo, toma um banho e Vai vai trabalhar. trabalhar, sabe? Não tem o que fazer. Então, tipo, e o home office acabou que funcionou muito bem pra gente, e acabou facilitando a nossa vida, porque a gente não precisou inicialmente fazer grandes investimentos. Então, isso acabou sendo, porque a gente já tinha os nossos computadores, eu já tinha uma câmera, não, depois que eu adquiri a câmera, depois eu adquiri a câmera, e aí a gente foi só melhorando a situação. Então, quando você vê que é o seu negócio que está crescendo, você fala, nossa, É muito bom. é bom, sabe? É legal, é gostoso. Mas os pontos negativos é isso, sabe? Você tem que ter noção de responsabilidade. Não é bem negativo, né? Mas é que eu acho que aquela coisa não é o oba-oba que a galera acha que é, Eu só acho que é muito fácil. Tem amigos nossos que achavam que a gente acordava 10 horas da manhã, não ficava fazendo nada em casa e caía dinheiro na conta. Mas, na verdade, até hoje tem gente que manda, sei lá, mensagem 4 horas da tarde. Ai, vamos, tipo, lindo. Não, estou trabalhando. Sabe? E tem muito disso. Mas, assim... Aí tem um ponto negativo que pode ser de empreender e trabalhar em casa, que é a questão de horário. Tem dias que a gente simplesmente não para. Uhum. E quando teve a pandemia, as pessoas ficaram... Todo mundo ficou meio desesperado, estavam com medo de seus negócios fecharem e tal. A gente trabalhava até, tipo, meia-noite e acordava no outro dia cedo e era o dia inteiro, não parava para almoçar. E é isso, porque o pessoal tava... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, faz isso, faz aquilo. E aí você tem que fazer, né? Foi tipo assim, foi um período bem atípico pra gente, até porque assim, não existiu naquele momento definição de contrato. A gente fez milhões de coisas a mais para todo mundo, porque a gente entendia também a situação. Mas foi assim, foi desgastante. E o outro problema, outro ponto negativo é que todo mundo acha que se você faz em casa é fácil. Se você é um negócio que não é levado muito a sério. Foi muito difícil, por exemplo, para alguns familiares meus entender que eu trabalhava. Eles achavam que era, sei lá, hobby, sabe? Então, é um negócio que isso desgasta um pouco, porque você faz um negócio super legal, seu trabalho tá ali. E sua família não reconhece, às vezes, sabe? Depois, isso é complicado. Mas vale a pena, no geral, vale a pena. Tem mais pontos positivos. Considerando que a Jussiara é jornalista e a Elo é publicitária, eu queria saber se vocês enxergam que a integração entre as duas áreas é assim, um match de sucesso para daqui para frente. Ou se vocês acham que não, que dá para andar separados de maneira individualizada cada uma das áreas. A oficina é a oficina por causa desse match perfeito aí. Exatamente. Entre publicidade e jornalismo. E aquela coisa, né? É bom só o jornalismo, é bom só a publicidade, é bom. Mas é melhor os dois juntos. Tipo... E se puder encaixar mais coisa, pode colocar rádio TV aí, pode colocar cinema, pode só melhora. Só melhora, só vai deixando o negócio mais completo. Então, aproveitando isso que vocês falaram, vocês pretendem ampliar a oficina? Nossa, isso é uma conversa de anos. Faz 7 anos que a gente está pensando. Faz 7 anos que a gente pensa, agora é a hora. Não, ainda não precisa. A gente tá nessa ainda. Vai chegar um momento que a gente vai acabar ampliando as áreas que a gente acha que são importantes. A gente acaba terceirizando com pessoas da nossa confiança. Acaba trabalhando junto, né? Mas eles não são parte da oficina. Mas em algum momento a oficina vai crescer. E estaremos aqui para fazer mais uma e mais outras entrevistas com vocês. A gente queria agradecer demais. Eu que já acompanho o trabalho de vocês, acho que há mais de 2 anos. E eu admiro muito vocês, é uma inspiração para a gente que está se formando, que está ingressando nesse ramo de comunicação. Então, a gente queria agradecer, eu e a Sara, pela entrevista que vocês deram para a gente, pela atenção de vocês.
E a gente Foi agradece ótimo, gente. o convite. A gente adora conversar, principalmente com estudantes, porque quando a gente estava na faculdade, Me sentia falta disso. eu sentia muita falta de mostrar que é possível, que dá, que existem milhões de áreas no mercado, que você não precisa seguir só aquilo, você não precisa ser só jornalista de site. Tipo, você pode ser 1 milhão Ou de outras... William Bonner, né? Porque jornalismo. Apresentar o Jornal Nacional. Tipo, você pode ser 1 bilhão de outras coisas e dá para organizar, tem comunicação em tudo, sabe? Comunicação tá em tudo. Então, muito obrigado pelo convite. A gente adora falar com estudantes e quando precisarem a gente tá aqui. Ai, gente, foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez por aceitarem. Desculpem mais uma vez pelo atraso. Foi entrevista atrás de imprevisto. Mas é isso. Obrigada. Que bom que deu certo. Beijo.